Já pude assistir a nova obra, que não é tão nova assim, Calígula, o corte final, e aqui vem minha crítica. Oi, eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Calígula conta a história de personagem de mesmo nome que realmente existiu. Era um rei tirano nas épocas da Roma Antiga. Afinal, com tanto sangue, com tanta guerra, com tanta batalha, será que Calígula, esta personagem interessantíssima, seria de fato um lunático, um louco sádico, etc. ou não? Bom, eu falei resumidamente da sinopse do filme porque eu acho que esse filme dispensa apresentações. Todos conhecem como um filme polêmico, né, que inspirou diversos outros filmes e um dos maiores filmes independentes da história. Todo mundo sabe a história de Calígula e todas as suas controvérsias, né, aquela quantidade obscena de sexos entre muitas outras coisas, mas afinal, será que esse novo corte do filme é tão pesado quanto o original? Será que é cada vez mais profano, erótico, sadístico, né? Os longas, ou esse corte teve uma melhorada nesses quesitos? Bom, o que eu achei do filme foi que foi uma experiência de fato interessante. Já de cara eu digo, eu não sei tanto em relação ao corte original, porque eu não assisti o filme original. Mas muitos dos que assistiram, com os quais eu conversei, falaram que, na verdade, o filme censurou, entre aspas, muitas coisas. É um filme, né, esse corte final, que tenta não se levar tanto pelo erótico. Então, se você vai pensando, né, você vai assistir pensando que é o Calígula de 79, não é necessariamente isso. É uma obra muito mais contida, aparentemente. Mas isso não deixa de lado a quantidade de objetos, encenações cênicas lindas que esse filme tem consigo. É um filme que vai usar muito bem sua forma e toda aquela questão da Roma, né? Toda aquela questão do vermelho, sangue e guerras, em sua forma, a fotografia é recheada por um vermelho que constantemente vai pegando a tela. É um filme bem colorido, bem dramático, bem cênico, né? Parece um teatro ambulante esse filme. E todos esses aspectos, junto dessa atuação do Malcolm McDowell, né? Deixam ainda mais esse clima teatral, né? Parece que você está assistindo uma peça romana realmente, só que gravada, né? E isso me lembrou também o filme Satiricon do Fellini, um dos grandes diretores do mundo, né? Um dos meus favoritos. E eu gostei muito dessa abordagem. Tudo aqui parece ter um tom teatral, um astral diferente. Você não sente você assistindo um filme. Parece justamente o que eu estava dizendo sobre uma peça de teatro gravada. E isso dá certos tons, certas camadas adicionais, né, à produção. Porque muitas obras optam pelo convencional, né, quando retratam essa temática, né, da olímpica quase. E aqui em Calígula é diferente. Tudo é erótico, sádico, pretensioso e também com esses tons vermelhos extremamente, né, deslumbrantes. É um filme que vai muito se apoiar nessa estética e que vai apoiar nessa obscenidade que tem consigo. Olha, já em relação à montagem, eu não sei muito bem o que cortaram na versão original, o que não, mas eu já posso dizer que eu gostei de Calígula. Esse corte final, pelo menos, eu de fato gostei. É um filme que, além da forma, como eu já estava citando, né, como eu estava falando sobre ela, que se mantém a mesma, né, não tem muito como um filme alterar a sua forma através da montagem, mas tem como um filme mudar a sua forma, né, quer dizer, seu conteúdo através da montagem, né? E pode ser o caso de Calígula. Como eu disse, não assisti o original, repetindo, né? O conteúdo de Calígula é extremamente interessante. Muitas pessoas gostaram plenamente também do conteúdo. Eu tenho certas ressalvas. Acho que o filme, ele tenta ser tão obsceno, né? Tão gráfico, que ele acaba por não fechar certas lacunas que ele deixa em aberto em sua história, propositais, claro, e você tem, né, eu sei que é proposital do filme, eu sei que a narrativa dele funciona desse jeito, é um filme que vai se jogar, né, nesses furos, vai se jogar nesse contra-filme, né, um filme muito maneirista, de certa forma, mas
Eu não gostei dessas lacunas que ficaram, acho que certos trechos apressaram demais esse filme. Eu acho que mesmo um corte tendo quase 3 horas, eu acho que eu poderia ter assistido mais, porque eu fiquei encantado por aquele lugar. De fato, tudo que é relacionado à forma desse filme, estética e todas essas coisas, né, todos esses fatores, é de fato muito interessante, mas o problema mesmo está nessa falta de conteúdo. Parece até que a história, em certos rumos, se perde, né? Uma hora você vê o Calígula quase morrendo, por exemplo, e na cena seguinte tem certas montagens, certas resoluções, e na cena seguinte começa um novo arco de história. É quase como se aquilo não importasse anteriormente, fosse mais pelo choque, para mostrar a forma. O que não tem problema, mas eu particularmente não gostei. Parece um filme que deixa o conteúdo tão jogado que acaba por não prezar por ele próprio. Fazendo assim com que Calígula fosse um filme interessante. Eu fiquei de fato deslumbrado, foi a minha primeira experiência com a obra e eu de fato gostei bastante. Eu acho que é uma obra que vai explorar muito dessas questões, né, do nefasto, do terrível. Mas não só disso, ele não explora isso sendo aquela obra cinza, né, que não se atira nas cores. Mas não, aqui a forma dele vai ser vermelha e ele vai usar esse vermelho para encorpar não só o estado, né, do sangue que é derramado nas batalhas, mas também o estado tirando o sangue da população, o sangue virginal também, porque o Calígula faz as mais diversas atrocidades com virgens, por exemplo. Então vai ser uma obra que vai usar o vermelho como retrato de uma sociedade, a decadência dela e a ascensão de uma nova, né? Um constante jogo e um aparato de Estado, estatal, que nunca para, uma máquina, né? Então o vermelho aqui simboliza algo lindo, todas essas formas, essa cênica, essa teatralidade, entre muitas aspas, acaba por ser muito bela, muito chamativa e de fato contrasta bem com essa história, que mesmo deixando essas lacunas que não foram tão proveitosas para mim, e de forma proposital, claro, que é um filme que rejeita certas convenções de narrativa, ainda assim tem uma história de fato bela, que junto com essa atuação teatral do Malcolm McDowell, que se joga nesse personagem sádico e com várias características, é um personagem que mesmo sendo sádico, ele tem medo dessa iminente morte que está se aproximando da vida dele, né? Acaba por ser um lugar sem esperança, em que constantemente há mudanças, né? E o Malcolm McDowell realmente incorpora isso na atuação dele, que é muito difusa. Eu diria que é um personagem que muda bastante, fazendo com que essa obra tenha sido de fato proveitosa para mim. Em suma, eu acho que Calígula é um filme muito interessante de ser observado. É um dos filmes mais um dos filmes independentes mais conhecidos do mundo. E de fato um filme muito interessante, porque ele não só quer ser expositivo em relação à violência, ele não quer ser só corajoso ao mostrar diversas cenas violentas, mas ele quer rejeitar certas modernidades na sua forma de contar a história e na sua forma de mostrar essa história com esse vermelho opressor que está constantemente ligado a essa narrativa, fazendo com que eu de fato tenha gostado de todos os seus arranjos e desse âmbito social que é constantemente falado sobre. Então, para Calígula, eu vou colocar aqui uma nota 7 de 10. É um filme que eu gostei, apesar de certos pontos eu não ter apreciado tanto. Ele vai usar muito esse vermelho, vai usar essa narrativa que rejeita certos tons para, de fato, se estabelecer, fazendo um filme bom. É um filme muito proveitoso, muito interessante e até mesmo ser estudado. Eu fiquei curioso para saber sobre a produção dele, entre muitas outras coisas. Mas e aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva. Eu sou um cara da cultura e tchau!